Aqui ele traz uma galeria de várias fotos. Aqui nós temos a foto do Alberto de Sico, que foi o grande vilão que vendeu a igreja para a própria esposa dele para não dar o dinheiro quando dividiu a igreja de Chicago, para não dar a parte do irmão Frascon, ele vendeu a igreja para sua própria esposa. Esse aqui, ó. Opa, esse aqui é o Alberto de Sico. Então, antes tempo era muito amigo do Frascon, na divisão ele acabou vendendo. Esse é outro aqui, ele foi muito na Itália, na Argentina, era o ancião da comuna do Frascon, e foi esse ancião que fez o funeral do irmão Luiz Franciscon. Então, ele que faz o funeral do irmão Frascon, o irmão Nicola de Gregório, perdão. Bom, o Alberto de Sico, ele vende o prédio de Chicago para a própria esposa para não dar para o Frascon a parte que cabia para o Frascon. Aí eles entram na justiça, eles brigam lá por 10 anos e acaba que a justiça da causa perdida por irmão Franciscon, porque o Frascon quis se desligar da Assembleia Cristã, não foi por revelação divina que ele saiu, não. Foi uma briga entre ele mais um ancião. Então, a congregação cristã, ela nasce de uma discórdia, ela nasce de uma briga. Essa briga, ela pendura 10 anos. Desta briga, então, nasce a congregação cristã e depois a congregação cristã do Brasil. Nós temos duas congregações cristãs. Estamos falando da congregação cristã de Chicago e estamos falando da congregação cristã do Brasil. São duas congregações distintas uma da outra. Tá? As pessoas acham que é a mesma. Não. Como elas eram congregacionais, eram distintas, não tinha nada a ver uma com a outra. Só para recapitular para o pessoal ter isso de forma muito clara, viu, pessoal? Existia aqui nos Estados Unidos, tá, uma Assembleia Cristã onde participavam 7 anciãos, tá, ok? Entre eles o nosso irmão Luiz Franciscon. Houve um desentendimento por causa de comida, por causa de carne sufocada, por causa de sangue. A partir desse desentendimento, né, eles separaram. Então, o irmão Luiz Franciscon se desligou da Assembleia Cristã e criou uma congregação cristã, né? Só que aqui nos Estados Unidos chama Christian Congregation Church, né? Igreja, traduzindo ao pé da letra, né? Igreja Congregação Cristã. Ele criou essa igreja, no princípio até o irmão Itamar já trabalhou aqui. Eles eram duas igrejas que participavam de culto na mesma sede, no mesmo templo. Um dia era uma denominação e outro dia era outra denominação, né? Até que houve uma briga na justiça para poder dividir o patrimônio, para o irmão Luiz Francisco pegar a parte dele. Então, essa foto que o irmão Itamar acabou de mostrar aí, significa que, na hora da divisão do patrimônio, o marido vendeu a igreja para a esposa, para poder não entrar na divisão dos bens. Então, ele tentou aplicar um golpe, que é comum isso no Brasil, em qualquer lugar, né? A pessoa se livrar do patrimônio para poder não dividir esse patrimônio numa partilha, né? E aí, o irmão Luiz Francisco acabou se desligando, então houve a dissidência, né? Ele saiu do grupo da Assembleia Cristã, isso nos Estados Unidos, tá? O Brasil não tem nada a ver com essa história, tá ok? O Brasil era independente, uma plantação, ali foi evangelizado, né? Ali não tinha nem nome ainda no Brasil, não é verdade, irmão Itamar? Na época não tinha uma placa, Essa questão, a Assembleia Cristã, ela tem a sua personalidade jurídica em 1910, em janeiro de 1910, ela tem a sua personalidade jurídica. Ela teve diversos nomes lá nos Estados Unidos. Ela teve Reunidos em Nome do Senhor Jesus, Igreja dos Toscanos, Igreja dos Italianos, até que, a partir que ela se torna a Igreja Pentecostal em setembro de 1907, ali eles já começaram a adotar o nome da Assembleia Cristã, porém não colocava nome no prédio. Nessa altura, a igreja, quando houve a divisão, já tinha nome. Em 1914, quando eles compraram esse prédio que deu essa encrenca e onde houve essa divisão depois, já ali em 1914 já tinha a placa da Assembleia Cristã. Vale ressaltar, o problema não era na Assembleia Cristã, o problema foi na igreja de Chicago. O problema é entre dois anciões, entre o Franciscon e o McCone. Não foi uma coisa com a Assembleia Cristã. Alguém quer jogar que foi a Assembleia Cristã a culpada. Se você pegar os documentos, se você for pegar as coisas, nós temos que ser bem coerentes com a história, bem verdadeiro,
Porque está documentado, não adianta eu querer fazer um achismo aqui, querer inventar, sendo que você vai procurar na história aí, você como mora nos Estados Unidos, vai ser muito fácil ter acesso a esses documentos que estou mostrando aqui. Então, você vai comparar, você vai ver que não adianta querer forçar a história aqui, o pessoal aqui, alguém que às vezes quer forçar a história, vai ver que não confere com a realidade. Então, é isso, é uma confusão que teve em Chicago, foi solucionada através dessa convenção de 1927. Essa convenção, ela nasceu justamente para acabar com essa briga, com essa discórdia aí sobre a comida. Só que nós vamos ter que fazer uns parênteses aqui, antes de nós concluir aqui. Você fala que é pecado comer a carne sufocada. Eu já toquei nesse assunto com você em outro vídeo. Sim. E como é que fica a questão do peixe que morre sufocado? Peixe também, querendo, não é carne. Como é que fica essa questão do peixe? Quem que tira o peixinho da água ali e já passa a faca na cabeça do peixe? Eu gosto demais de peixe, mas eu, sinceramente, é difícil a pessoa tirar o peixe ali e já matar. Às vezes acontece, você ali num pesca que pague e alguém frita ali na hora, então mata na hora e frita. Tem essa exceção. Mas normalmente esses de mercado, não. Eles pescam lá e não morrem na hora. Eles acabam morrendo sufocados. Então, são coisas que é complicado. Outra coisa, o judeu, sim, se você vai num açougue próprio de carnes de judeu, eles têm um aparelho que drena todo o sangue da carne, a carne quase que fica branca. Então, você tem alguém, de fato, que come carne sem sangue, é o judeu. Mas nós, a nossa cultura brasileira, você vai comprar uns pratinhos lá, você vê que tem aquele suco da carne ali, e é sangue, não deixa de ser sangue. Não sai todo o líquido da carne, não sai. Então, é uma coisa que, se for pecado, direta ou indiretamente, a gente acaba cometendo essa coisa quando você come o peixe, o próprio camarão. Quem que mata o camarão na hora, enfia a faca no coração do camarão e mata o camarão ali na hora também, né? Nem querendo ou não, ele tem o seu sangue também e tem a sua vida, ele morre também sufocado. Então, são coisas que, se nós for levar ao pé da letra... Então, o que quer dizer com isso? Que essa confusão em Chicago ali foi uma coisa desnecessária. Isso, se você analisasse a questão do camarão, a questão do próprio peixe. Então, é uma coisa que não era da cultura ali dos irmãos querer comer. Sim, existia algum ou outro que queria comer a morcela, para eles lá era a morcela. Ou se não, queria destroncar o frango lá e comer o frango destroncado, que daí não tirava o sangue do frango também. Teve essa questão. Mas é uma questão que já foi resolvida hoje. Nem aquela Assembleia Cristã lá que houve essa briga não faz mais isso. Hoje ela dividiu em duas igrejas, essa igreja de Chicago, a Assembleia Cristã. Parte dela hoje é uma Assembleia de Deus, ela chama Assembleia de Deus Belmonte. Então ela não tem esse costume de comer sangue. Foi uma coisa só para brigar naquela época. E depois a outra ficou... hoje, ela ficou por muito tempo a Assembleia Cristã, mas hoje ela chama Ministério Alegria, ou Ministério Alegrai. Então, a Assembleia Cristã de Chicago ela foi dissolvida, ela não existe mais. Ela tem dois grupos que são originários dela, mas ela em si mesma ela não existe. Porém, tem muitos descendentes dos irmãos primitivos lá, nesse Ministério Regozijar e Alegria. Depois dá para você ver melhor lá a tradução, como seria aqui para o português. E que então fique bem claro aqui, tá? Só para fazer um adendo na fala do irmão Itamar. Ela não existe mais em Chicago, mas nos Estados Unidos, a Assembleia Cristã aqui é muito grande, né? Foi só em Chicago, porque tem uns irmãos aí que acabam falando que não tem mais a Assembleia Cristã, foi extinta e não existe mais. Então, para ficar bem pontuado aqui, para que vocês tenham um entendimento mais claro, tá ok, irmãos? Quando o irmão Luiz Francisco cria a Christian Congregation Church aqui, não foi por revelação divina. Deus não revelou para ele. Ele não teve nenhum sonho específico para criar a congregação cristã aqui nos Estados Unidos, muito menos no Brasil. Então, aqui foi uma discussão que teve um desentendimento, e aí ele rompeu, ele saiu e deixou o grupo da Assembleia Cristã, tá ok? Isso aqui nos Estados Unidos tem uma igreja local. Isso aí, na verdade, irmão, isso na verdade foi o Alberto de Sico que falou.
funde uma nova igreja, foi um pedido do Alberto de Sico, funde uma nova igreja e nós vamos dar a parte que te cabe. Tá? Na verdade, foi um golpe do Alberto de Sico. Tem um grande vilão da história aí, esse grande vilão é Alberto. Isso aí nunca foi falado no Brasil. Eu até evito estar falando porque tem muitas pessoas que ficam garimpando, põem nos seus escritos lá e depois vão dizer, às vezes, até que eu copiei. Então, é uma coisa que não estava documentada aqui no Brasil ainda. Os irmãos não tinham falado dessa figura aí. Então, estou trazendo aqui em primeira mão essa coisa para você aqui, essa história, né? Os Estados Unidos, sim, está bem documentado, está muito bem falado nessa questão. E é uma questão resolvida, já não tem mais. Mas alguém, às vezes, aqui no Brasil quer falar, porque a igreja, a Assembleia Cristã, comia um sangue, fazia isso. Espera lá, não foi a Assembleia Cristã, foi sim a Assembleia Cristã de Chicago. Mas não querer colocar a Assembleia Cristã num todo, querer generalizar toda a igreja, não é. É um problema da cidade de Chicago que aconteceu isso daí. Não foi um problema geral das Assembleias Cristãs. Então, é muito bom esclarecer isso. Bom, voltando aqui. Depois ele traz diversas fotos de vários irmãos pioneiros, vários irmãos, né? Aqui nós temos a foto do irmão Franciscon, do Lombardi. Opa. Aqui o Lombardi. Aqui o Franciscon. Então, esse livro aqui é um livro fantástico. A Assembleia Cristã dos Estados Unidos, ela me outorgou o direito da tradução na íntegra. Eu posso traduzir o livro na íntegra. Eu já comecei a tradução dele. É muito importante porque ele tem muita informação. Aqui nós temos o Ancião Briguento lá, junto com o Franciscon. Na verdade, dava para ver quem que era mais briguento, porque os dois eram terríveis, os dois eram briguentos. Então, esse é o Mecone, esse foi o causador da briga junto com o irmão Franciscon. Os dois tiveram a sua parcela de culpa na briga. E a briga ali, eu já te falei também anteriormente no vídeo, que começou pelo divórcio. A discórdia começa no divórcio e termina no sangue lá. Aqui nós temos a foto do prédio. O primeiro prédio lá, que era alugado, e o segundo. Esse é maior. Esse é maior, que foi onde teve a divisão. Esse aí de 2 andares. Foi nesse que houve a divisão. Esse prédio existe até hoje lá. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais